Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o professor de matemática Lucas Semani e nesta aula nós iremos estudar sobre quadriláteros, que é um conteúdo muito importante e que tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Por exemplo, a forma que o seu celular tem, o formato do seu caderno e até mesmo a forma da mesa sobre a qual você está escrevendo agora. E aí, já deu para perceber que esse tipo de forma geométrica tem várias aplicações no nosso dia a dia, não é? Bom, nesta aula nós iremos estudar sobre os quadriláteros notáveis e suas propriedades, tá, pessoal? Então, a primeira propriedade dos quadriláteros é aquela que dá nome a esses objetos. É o fato de possuírem 4 lados. A segunda propriedade é consequência da primeira. É o fato de possuírem 4 ângulos internos, como vocês podem ver aqui. E a terceira e última, mas não menos importante, é o fato de possuírem 2 diagonais. Lembrando que as diagonais são segmentos de reta que unem 2 vértices opostos. Se tem 4 vértices, então nós teremos 2 diagonais, que dizem respeito ali à união dos pares de vértices opostos. Ok? Então, agora que nós já conhecemos as principais propriedades dos quadriláteros, nós iremos ver como classificá-los em subgrupos com base em algumas de suas propriedades mais específicas. Vamos lá? Então, os quadriláteros notáveis podem ser classificados da seguinte maneira: como paralelogramo ou como trapézio. Esses são os quadriláteros notáveis, tá, pessoal? Dentro dos quadriláteros notáveis que precisam de algumas características específicas para serem classificados como notáveis, nós podemos ter 2 subgrupos, que são os paralelogramos e os trapézios, ok? Então, os paralelogramos possuem 2 propriedades principais, tá? A primeira delas é possuir pares de lados opostos, paralelos e congruentes. O que quer dizer serem paralelos? A ideia de paralelo, pessoal, é essa daqui, ó. Imaginem que nós estamos prolongando esses segmentos de reta que determinam um par de lados opostos, tá? No caso, esses dois aqui, como eu já fiz. Imagine que nós queremos prolongar a medida desses lados opostos. Observem que, por mais que nós prolonguemos aqui, eles nunca irão se tocar, ok? Então essa é a ideia. Se nós pegarmos esse par de lados paralelos e desejarmos prolongar as suas medidas, nós iremos perceber que nós poderemos fazer isso infinitamente e eles nunca irão se tocar, tá? Da mesma forma, nós temos para este outro par de lados aqui, ó. São paralelos porque, se eu desejar prolongar seus segmentos, suas medidas, eles nunca irão se tocar, ok? Já o fato de serem congruentes é uma consequência desse paralelismo. Já que eles são paralelos, esses pares de lados, então os lados opostos também serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, pessoal, ó, se aqui tiver 2 metros, se aqui nós tivermos 2 metros em um lado, o lado oposto também terá 2 metros, tá? E assim também vale para esse par de lados opostos aqui, ok? Bom, a segunda propriedade é possuírem pares de ângulos internos opostos congruentes. Ou seja, se eu tomar este par de ângulos internos aqui, que são opostos, eles terão a mesma amplitude, terão a mesma abertura. Por exemplo, se esse for 120, esse também será 120. Como esses dois ângulos também são congruentes, nós iremos perceber que cada um terá
60 graus de amplitude. Ok? Então, pessoal, essas propriedades aí ajudam bastante a gente na hora de realizar alguns cálculos e na hora de fazer algumas observações, tá? Então, já no caso dos trapézios, nós temos essa propriedade aí, que é composta por duas condições. Qual que é a primeira dessas condições? Possuir um par de lados opostos paralelos. Esse par de lados opostos paralelos serão conhecidos como bases. E aí nós iremos chamar o segmento com menor medida de base menor e o segmento com maior medida de base maior. A segunda condição é possuir um par de lados opostos não paralelos. Bom, se quando são paralelos eles não se tocam, quando eu prolongo seus segmentos, então, para serem não paralelos, eles deverão se tocar quando eu prolongar esses segmentos. É isso mesmo, professor? Sim, é isso mesmo. Ó. Imagine que nós estamos prolongando aqui esses segmentos, ó. Tocaram-se bem aqui, ó. Conseguem perceber? Estão se tocando. Então, essa é a ideia. Um par de lados opostos paralelos serão conhecidos como base menor e base maior, e um par de lados opostos não paralelos, ok? Espero que essa ideia tenha ficado clara. Bom, agora nós iremos classificar os grupos dos paralelogramos e dos trapézios. Professor, mas os paralelogramos já são um subgrupo, mas eles podem ser divididos em outros subgrupos, tá, pessoal? Observe o seguinte, para os paralelogramos, nós teremos quadriláteros que satisfazem algumas condições, mas não satisfazem outras. Portanto, nós podemos classificá-los com base nessas condições aí que eles satisfazem ou não, ok? Observe o seguinte, no caso dos paralelogramos equiângulos, nós classificamos eles como retângulos. O que quer dizer ser equiângulo? Equiângulo, pessoal, é que possui todos os ângulos internos congruentes, ok? Bom, eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero deve ser 360. Bom, disso eu já sei. Se todos eles têm a mesma amplitude, então eu tenho que dividir 360 por 4. Fazendo essa divisão, nós iremos obter 90, ou seja, cada ângulo terá amplitude, cada ângulo interno, é claro, terá amplitude de 90 graus, ok? Bom, se tem amplitude de 90 graus, eu lembro, 90 graus é um ângulo reto. Se todos os ângulos são retos, então eu estou falando de um retângulo. É isso mesmo. Agora vocês sabem de onde vem o retângulo. Em qual grupo os retângulos estão classificados? Eles estão dentro do grupo dos paralelogramos, ok? Bom, e quando eu observar que um paralelogramo é equilátero? E aí, eu classifico ele como? Equilátero, nós iremos classificá-lo como losango, tá? Losango, professor, a propriedade dos losangos é ser equilátero, é claro, além de ser um paralelogramo, tá? E equilátero, vocês já sabem, né? Possui todas as medidas iguais, congruentes. Todos os lados têm a mesma medida, tá? Bom, então, paralelogramos equiângulos são classificados como retângulos. Paralelogramos equiláteros são classificados como losangos. Eu vou deixar uma indagação aqui agora. Nós podemos observar ou nós conseguimos encontrar algum paralelogramo que seja tanto equiângulo quanto equilátero? E aí? Pensou um pouco? Vou falar um nome para vocês, eu acho que será o suficiente. Os quadrados. Quando nós falamos em quadrados,
duas condições vêm à nossa cabeça. A primeira condição é de serem retângulos, não é? Todo quadrado deve ser retângulo, deve ter todos os ângulos internos retos. Bom, então se ele é um paralelogramo equiângulo, ele é classificado como retângulo. E agora nós nos lembramos da segunda condição. Qual que é essa condição? Ser equilátero. O que é equilátero? Possuir todos os lados com a mesma medida. E essa é uma das propriedades do quadrado. Vou desenhar um quadrado. Se eu fizer um lado com 2 centímetros, todos os outros lados deverão ter 2 centímetros também. Então, é um paralelogramo equiângulo, e é equilátero também. E agora, eu classifico ele como retângulo ou como losango? Vamos ver como se faz? Então, nós já sabemos que o quadrado tanto é equiângulo, olha, ângulos internos congruentes, quanto é equilátero, ou seja, todos esses lados aqui devem ter a mesma medida, tá? Se aqui for 2, aqui também será 2, e assim todas as medidas serão 2. Observe o seguinte, que ele é equiângulo, portanto, ele é classificado como retângulo. Observem também que ele é equilátero, portanto, ele é um losango também. Mas e aí? Ele fica especificamente em qual desses dois grupos? Ele fica nos dois grupos. E aí, para essa ideia ficar mais clara, eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Nós temos aqui, por exemplo, o grupo dos paralelogramos. Aqui dentro desse grupo nós teremos os retângulos, que eu vou representar pela letra R. E nós temos também os losangos, tá, pessoal? Pela letra L. Ok? Dentro desses dois grupos, eu tenho o quadrado. Aqui, ó. O meu quadrado. Então, pessoal, o quadrado é um paralelogramo. Ele é retângulo porque é equiângulo. Ele é losango porque é equilátero. Tá bom? Então, nós temos essa classificação aí para o quadrado. O quadrado é um quadrilátero especial. Ele satisfaz todas essas propriedades. As propriedades dos paralelogramos, dos retângulos e dos losangos. Ok? Então, deixa essa ideia aí bem clara, tá? Anotem, guardem. Se alguém te perguntar, o quadrado é um losango? Sim. Por quê? Porque ele é equilátero. Retângulo, a ideia já é mais clara, não é? Bom, nós iremos ver também como classificar os trapézios. Os trapézios podem ser classificados de 3 formas, tá? A primeira delas é em relação aos ângulos internos. Se nós observarmos em um trapézio um par de lados adjacentes, ou seja, vizinhos, que sejam retos, nós iremos classificá-lo como retângulo. Mas prestem atenção nessa condição. Esse par de lados, esse par de ângulos internos retos devem ser em relação a um dos lados não paralelos. Ok? Nós nunca iremos observar, por exemplo, que esse par de ângulos retos é em relação a uma das bases. Ok? Se isso ocorrer, não é um trapézio. Certinho? Deve ser em relação a um dos lados não paralelos. Que essa ideia fique bem clara, ok? Bom, nós podemos classificá-los também como isósceles. Essa ideia do isósceles, basta lembrar dos triângulos isósceles. Um triângulo é isósceles quando? Quando ele possui 2 lados com mesma medida, ou seja, 2 lados congruentes. E para os trapézios não é diferente. Nós iremos observar que o par de lados opostos não paralelos terão a mesma medida, ou seja, serão congruentes. Certinho? Já para o caso dos trapézios escalenos, basta lembrar também do triângulo escaleno.
nenhum dos lados tem mesma medida, ou seja, todos apresentam medida distinta. Observem que cada lado está representado por uma cor distinta. Isso é para trazer a ideia de que suas medidas são todas diferentes, tá, pessoal? Então, já vimos aí os quadriláteros notáveis, algumas de suas propriedades e como classificar esses quadriláteros notáveis em subgrupos com base em propriedades que eles apresentam. Nós iremos aprender a calcular, a determinar a medida da região poligonal de um quadrilátero notável. Vamos lá? Então, pessoal, temos aqui algumas expressões algébricas usadas para determinar as medidas das regiões poligonais desses quadriláteros notáveis. Mas, professor, região poligonal? O que é uma região poligonal? Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós vamos a um terreno, quando nós compramos um terreno e vamos construir nele, nós construímos na parte interna do terreno ou nós construímos no contorno desse terreno? A resposta é bem clara, não é, pessoal? Nós construímos na parte interior do terreno, ou seja, dentro desse terreno. E a ideia aqui é a mesma, tá? Quando nós falarmos em região poligonal, nós devemos lembrar de área delimitada internamente, ó. É a parte interna, ok? Então, vou deixar uma observação, uma informação muito importante para vocês. Se alguém chegar para vocês e falar, calcule a área do retângulo, por exemplo, vocês vão virar para essa pessoa e falar, o retângulo não possui área. Nós podemos calcular a região poligonal ao retângulo, ou seja, nós iremos calcular a medida da área delimitada internamente por esse retângulo, ok? O que está sendo delimitado internamente aqui, ó? Não é essa região? Pronto, então, ficou clara aí a ideia, não ficou? Região poligonal é a área delimitada, ó, internamente pela forma geométrica, pelo polígono, tá, pessoal? Nesse caso, quadriláteros. Então, já deixei essa ideia aí clara do que é região poligonal. Agora nós iremos ver o que cada expressão algébrica diz. A expressão algébrica para o retângulo diz o seguinte, olha, para determinar a medida da região poligonal desse retângulo, nós devemos multiplicar a medida da base, que é o lado voltado para baixo, pela medida da altura, que é o lado que está na vertical, ok? Então, no geral, é base vezes altura. A base está representada pela letra A e a altura pela letra B. A ideia é só essa, tá? Nós iremos multiplicar as medidas de dois lados adjacentes. E a região poligonal do losango? No caso da região poligonal do losango, nós iremos multiplicar as medidas das duas diagonais dele, ok? Então, para calcular a região poligonal do losango, basta que nós determinemos, conheçamos as medidas das suas diagonais. Nós iremos multiplicar as duas e dividir esse produto por 2. Pronto. Desse modo, nós calculamos a região poligonal de um losango qualquer. E para os trapézios, pessoal, nós temos a seguinte expressão algébrica, tá? Para determinar a região poligonal do trapézio, nós iremos somar as medidas das duas bases, nós iremos somar as medidas das duas bases, dividir essa soma por 2, tá? E depois eu vou multiplicar esse quociente, o resultado dessa divisão, pela altura, ok? Então nós temos essa expressão algébrica aqui, ó. Base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a altura, certinho? Então, agora que nós já aprendemos o que é uma região poligonal e aprendemos também a determinar as medidas dessas regiões aí para os quadriláteros notáveis,
vocês irão resolver essa questãozinha aqui, você já tem conhecimentos e habilidades o suficiente, tenho certeza. Então, vocês terão 1 minutinho, podem começar. E aí, pessoal, questãozinha bem simples, não é? Vamos fazer sua resolução? Então, vamos fazer a leitura do enunciado. Determine a medida de um terreno em forma de losango com as seguintes medidas. A ideia do terreno, né, já traz a ideia da região poligonal, da área delimitada internamente, ok? Então, pessoal, observe o seguinte. Nós estamos tratando de um losango. Então, para calcular a sua região poligonal, nós iremos usar a seguinte expressão algébrica. Diagonal maior, que eu vou chamar de D maiúsculo, vezes a diagonal menor, que eu vou chamar de D minúsculo, tudo isso dividido por 2. Ok? Então, nós devemos determinar as medidas das duas diagonais. Observe o seguinte, neste caso eu conheço a metade da medida da diagonal amarela, que aparentemente é a maior diagonal. Se a metade vale 40, então ela toda vale 80, vezes a diagonal menor. Ok? Nós já conhecemos a medida de uma diagonal. Vamos determinar a medida da outra. Pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. Essa forma aqui não lembra bastante um triângulo retângulo? De fato, forma um triângulo retângulo ali, tá, pessoal? Essa parte menor do losango forma um triângulo retângulo. Então, nós vamos desenhar um triângulo retângulo aqui e realizar uma operação de semelhança entre triângulos. Por que que eu vou realizar essa operação? Porque eu percebi que pode existir alguma relação com um conceito muito conhecido, que é o conceito do triângulo pitagórico. Tá? O triângulo pitagórico que tem as seguintes medidas. 5 na hipotenusa e os catetos medem 3 e 4. De cara, só de olhar, eu percebi alguma relação, então eu vou tentar extrair a semelhança entre esses dois triângulos, tá, pessoal? Observe o seguinte, triângulo pitagórico é um triângulo retângulo que possui essas medidas aí. Catetos medindo 3 e 4 e hipotenusa medindo 5. Observe o seguinte, para este triângulo aqui, ó, ele é retângulo também, tá? Olha, essa medida é 5 e essa daqui é 50. Portanto, ela é 10 vezes maior que essa daqui. Essa medida é 40 e essa é 4, ou seja, 10 vezes maior também. Bom, se eu já encontrei uma constante de proporcionalidade, então eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê, professor? Qual caso? Pelo caso lado, ângulo, lado. Ó, lado, ângulo e lado. São semelhantes. Portanto, esse lado aqui será 10 vezes maior que esse daqui. Já determinei a medida desse outro lado, tá, pessoal? Viram aí como é simples? Basta que a gente conheça o mínimo aí de matemática, das relações, para que a gente possa resolver qualquer questão, tá?
Então, essa medida vale 30. Ok? E essa medida aqui, ela vale metade da diagonal menor. Ou seja, a diagonal menor tem 60 metros. Eu já trago para cá, ó. Então, eu terei 80 vezes 60 dividido por 2. 80 vezes 60 que resulta em 8 vezes 6, 48. 2 zeros aqui, ó, eu só repito. Tudo isso dividido por 2, que resultará em 2.400 metros quadrados. E aí, pessoal, viram que não tem segredo nenhum para fazer a aplicação dos conhecimentos matemáticos. Basta observar algumas características ali que a própria situação apresenta para a gente e pronto. Conseguimos fazer a aplicação de qualquer conceito de modo bem simples, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.